mas eu queria aqui focar duas experiências que eu tive no transcorrer desse projeto, né? Que mexe com a questão da cultura e mexe com a questão das imagens, né? Então vamos retratar, vou focar num trabalho que nós fizemos em 2006, já no governo Lula, uma demanda que veio do Ministério da Educação para a gente fazer uma avaliação, né, de um problema que estava ocorrendo, que era a migração de jovens trabalhadores que saíam do Nordeste para cortar cana no interior de São Paulo, né? Então a questão era saber o seguinte: bom, saem por quê? Por que migram? Bom, aí resolvemos enfrentar então esse problema de fazer essa pesquisa e de fazer esse trabalho sobre esses trabalhadores migrantes. Então o tema é sobre os trabalhadores da cana, que eu vou apresentar aqui. Bom, e você sabe que um projeto desse tipo, né, fazer um documentário, tem a primeira etapa, que é a filmagem. Então você vai para a região e começa a filmar, né, faz um levantamento, e nós fizemos um levantamento com as entidades lá no Piauí, no Maranhão, que tinha uma inserção real junto ao mundo do trabalho. Eram as pastorais do migrante, a CPT, era o Ministério Público do Trabalho, enfim, formamos um grupo relativamente grande, um movimento sindical, um grupo relativamente grande, para discutir o que é o trabalho, né? Como é que vivem essas pessoas. E a partir daí a gente construiu um roteiro e fomos lá para Teresina filmar, no Piauí. Bom, chegou um domingo lá que a gente não tinha o que fazer, né? Domingo tudo parado, não tinha nenhuma programação, e resolvemos o seguinte: escuta, vamos até a feira, né? Vamos conhecer a feira aqui em Teresina, que eu morei muito tempo no Nordeste, morei muito tempo na Paraíba, né? E eu, assim, frequentava muito a feira. Então, quando eu volto para lá, a primeira coisa que eu faço é visitar a feira. Pois bem, fomos lá para a feira, né? Aí chegamos na feira, tinha várias barracas, assim, né? Aí, de repente, tinha um artista popular lá, né? E o artista popular estava fazendo um teatro de mamulengo. O teatro de mamulengo é aquele dos bonecos, né? É um cara que bota uma gaitinha na boca, monta um palco, abaixa ali, e com as duas mãos ele vai, com dois bonecos, ele vai manipulando os bonecos e contando a história, e fazendo a música também. É uma coisa fantástica, né? O cara tá lá sozinho, bolando a história, fazendo a música, fazendo o diálogo e tal. E a gente que não tinha nada a ver com isso, paramos lá nesse negócio, começamos a ver, de repente surgiu uma ideia, né? Você vê, as ideias surgem de uma coisa bem concreta, né? Olha, vamos fazer, quem sabe a gente contrata esse senhor aí, ou fala com ele e tal, para ele montar um espetáculo sobre o tema da nossa pesquisa. O que pensa o artista sobre a migração de jovens que saem do Maranhão e do Piauí para cortar cana em São Paulo? E eu faço um trato contigo. Qual é o trato? O trato é o seguinte: você faz em 10 minutos, você vai contar uma história, que é assim, trabalhadores jovens que saem do Maranhão e do Piauí para cortar cana em São Paulo. Você conhece essa realidade? Ele ficou meio assim, falou: não, eu conheço mais ou menos, né? Bom, mais ou menos tá, então dá para você montar uma história, dá. Aí ele foi lá em 10 minutos, falei: o compromisso que você tem, que eu tenho com você, é do que você falar, o espetáculo que você montar, eu não vou cortar nada, eu vou colocar os 10 minutos lá e pronto. Pô, não é que o cara vai e faz em 10 minutos, montou a barraquinha dele, foi lá no quintal de uma freira, de uma casa de uma freira lá, montou o cenário, levou a mala de madeira com os bonecos, botou lá no chão, arrumou tudo isso e tal, e fez o espetáculo. Aí a gente ficou super animado com isso, falando: pô, mas rapaz, eu acho que a gente podia explorar mais esse negócio através do repente, né? Da música, entendeu? Não só dos bonecos, mas explorar através do repente também da música, que pode ser uma coisa super interessante. Mas aí tinha uma pessoa que morava em Teresina, trabalhava na universidade e mexia um pouco com cultura local. Falou: não, eu conheço um repentista, né, maravilhoso aí, Pedro Costa. Vamos conversar com ele. Fomos lá conversar com o Pedro. Pedro, fizemos uma experiência legal com o teatro de mamulengo. Agora tem o seguinte: a gente queria fazer com repente. Eu te dou um mote, você conta a história? Ele falou: é pra já. Amanhã nós vamos jantar junto. No dia seguinte ele apresentou lá pra gente o que ele tinha escrito. 27 versos. Se você ler os versos, é uma tese de doutorado. Em 27 versos. Cara, assim, ele consegue sintetizar aquilo numa linguagem popular, mas de uma precisão tão absurda, que você na academia se escreve 300 páginas e não consegue fazer o que ele faz com um verso. É impressionante, né? Bom, aí terminamos o documentário, pegando esse material, também foi o mesmo trato com ele. Olha, 10 minutos no máximo, não vou cortar nada, o que você botar a gente vai apresentar.
Aí o documentário ficou pronto, nós fizemos um DVD, aí eu mandei para ele o DVD, né? Aí fomos lançar em Teresina o filme, né? E ele estava lá, todo feliz da vida e tal. Eu falei, mas ô Pedro, e aí, como é que é? Você viu o filme, você gostou do filme? Ah, gostei e tal, eu acho que eu falei coisas bem importantes, sabe, no filme. E olha, eu fiz o seguinte, eu sou presidente da Federação dos Violeiros, entendeu? Então, eu fiz isso daqui, olha, tá aqui, um folheto de cordel. Bom, então, depois eu recebi a notícia, pô, chegou aqui o cordel, né? São lá dos jovens, entendeu? Que foram para São Paulo. Bom, e nessa ida minha para fazer o lançamento, né, a televisão local, ela fez uma reportagem com ele sobre isso. Então eu queria mostrar para vocês, né, essa reportagem que foi feita sobre o Pedro Costa. O documentário, ele retrata a vida de nordestinos, a maioria piauienses e maranhenses, que migra para o Sudeste para trabalhar no corte da cana em São Paulo. O filme tem 43 minutos e conta com a participação de 2 artistas piauienses. Chagas Vale, com o Teatro de Bonecos, e o repentista Pedro Costa, que está aqui do meu lado, com quem nós vamos conversar agora. Pedro, como é que foi sua participação aí nesse filme? Olha, eu narrei o trabalho sobre o documentário, o que os professores fizeram durante anos, né? Eles pegaram a imagem do trabalhador, dos migrantes, lá no corte da cana, pegaram a imagem deles em casa, aqui nas cidades natal, no caso de Barras, do Piauí, Barras, e tem também Barro Duro e outros, e Francinópolis, né? Então, em cima desse documentário, em cima do que acontece, a gente fez a narrativa em versos. São 27 estrofes de cordel e a gente canta essa coisa mostrando a dura realidade dos nossos irmãos piauienses. Embora seja uma dura realidade, mas dá pra gente ver um pouco aí dessa arte? Ah, sim. Dizem que todo trabalho é digno e não é verdade. Cortar cana, quebra pedra é uma barbaridade. Trabalho que o homem faz e por pura necessidade. Com a globalização o tempo rápido avançou. Trocaram o homem por máquina, o emprego se acabou. A escravidão no Brasil apenas modernizou. Pedro, quer dizer, esse filme, ele mostra uma realidade. São 43 mil piauienses que migram para o corte da cana em São Paulo? Em média, 43 mil pessoas só do Piauí migram todo ano, né? Isso é cruel. E as pessoas encaram isso com uma simplicidade. Não é, porque lá ele vai adquirir doenças e muitos deles voltam amolestados e não têm mais condições de trabalhar. É muito pior. É preciso que as autoridades tomem coincidência. Não busque uma saída. Não é proibir o elemento ir, mas sim dar condições do empreiteiro, do gato que está contratando, um salário digno e também que não seja tão explorado, porque eles têm que cortar 10 toneladas de cana todo dia. Um dia na semana tudo bem, mas todo dia ele tem que chegar a essa meta. Então vamos mudar esse horário, essa carga horária e essa obrigatoriedade que ele tem que cortar 10 toneladas. O filme mostra essa dura realidade, que eles levam na bagagem a esperança de fazerem uma vida melhor, fazerem a sorte lá e voltam sem nada, na verdade. A maioria deles voltam sem nada e outros com doenças para a vida toda. E a participação do Chagas Vale, como foi? É uma ilustração do filme para quebrar aquela coisa muito pesada dos depoimentos, né? E ele brinca com os bonecos, diz, corta a cana, não é tão duro, duro mesmo é cortar a unha de gato. Então essa coisa é uma brincadeira, uma ilustração muito legal. O filme foi gravado onde? O filme foi gravado em São Paulo, em Codó, em algumas cidades do Piauí e aqui em Teresina. Outros piauienses também? Não, na ilustração do filme, na parte artística, só tem eu e Chagas Vale. O que significou para você narrar esse filme com seu repente? Olha, para mim é sempre bom, eu sempre coloquei a minha literatura a serviço da sociedade para um bem-estar.
sempre me preocupei com a história, a educação, a cultura, e esse é uma das grandes contribuições que a gente está fazendo, o Piauí, mostrando a realidade do piauiense e ilustrando o filme, que é muito cruel. A realidade não é fácil não. Uma outra experiência que eu tive também foi num documentário que eu fui fazer com os próprios canaveiros dentro de uma usina de açúcar no interior do estado de São Paulo, né? Ou seja, a gente estava assim preocupado, entendeu, em ver como é que esses trabalhadores estavam ou não se organizando em função de toda essa intensificação, precarização do trabalho, aumento da jornada, diminuição de salário e tal. Os trabalhadores estavam aceitando pacificamente isso. Bom, e aí esses trabalhadores dentro de uma usina estavam em greve, resolveram fazer uma greve lá que durou 8 dias. Aí de repente toca o telefone para uma dirigente sindical, né, que trabalha comigo lá em São Paulo, fala assim: olha, doutora Carlita, você não pode vir aqui fazer a mediação da greve, que a situação aqui está insustentável. Os trabalhadores pararam, final da safra, a usina está tendo um prejuízo danado, 400 trabalhadores, imagina, final da safra, não dá mais para contratar, para repor essa mão de obra, o prejuízo vai ser grande, eles não querem negociar com ninguém. Aí ela foi lá, e quando foi a gente falou: leva um câmera. Aí pegaram um câmera da Unicamp, que era um funcionário da Unicamp, que estava envolvido também nesse projeto, e aí ele foi lá para filmar. Aí chegou lá, teve uma assembleia, né? Ele filmou direitinho e tal. Aí depois os trabalhadores convidaram: não, agora você vai ver as nossas condições de vida aqui dentro dessa usina. Aí foi lá filmar alojamento. Rapaz, quando ele vai filmar alojamento, você vê a precariedade daquilo. E uma usina certificada pelo governo. Tinha certificação, entendeu? Isso que é uma coisa indigna, né? E a certificação para negociar aqui no Rio Mais 20, para fazer campanha no exterior dizendo que eles estão cumprindo todas as normas de legislação e tal, é uma empresa certificada para isso. Bom, aí o câmera saiu lá e foi filmando, filmou a precariedade dos ônibus e tal, mandaram o material, eu não participei disso, mandaram o material para editar. Quando eu vou editar o material, eu falo: não dá para contar a história. Um dia, uma greve de 8, como é que nós vamos fazer? Aí vendo o material, olhando o material, então eu percebi o seguinte, que quando o câmera que foi da Unicamp estava filmando, um batalhão de trabalhadores seguindo o nosso câmera com seus celulares filmando o que o câmera estava filmando, né? Falei: caramba, que coisa mais impressionante, né? Mas como é que eu vou conseguir essas imagens? A greve já tinha terminado quando eu estava editando o filme, o pessoal já tinha voltado para o Nordeste, né? Aí eu falei: bom, eu vou ligar para o sindicato lá perto de Pombal, na Paraíba, né, de onde saíram vários trabalhadores. Quem sabe o sindicato consegue essas imagens, né? Aí liguei para o sindicato, a menina foi muito solista, saiu atrás deles, e aí vem uma coisa inédita, né? Ela conseguiu imagens de trabalhadores que tinham gravado nos seus celulares. Como a memória do celular é muito pequena, e a imagem é muito pesada, então eles foram numa lan house e transformaram isso num DVD. E outros tinham as imagens, eles queriam ter a memória da greve, né? Então essa foi uma foto, eles guardaram o DVD, aí mandaram o DVD para mim, né? Aí eu consegui editar o documentário com 60%, 70% das imagens feitas pelos próprios trabalhadores durante os 8 dias de greve. Estou falando isso porque assim, então aí eu queria mostrar o trailer desse documentário. As minhas condições de vir lá do norte, eles foram lá buscar a gente, o Paulo, o Jaime, o Luiz, o Reginaldo, que é um dos responsáveis também da gente aqui. Lá eles teve bastante reunião, prometeram muitas coisas pra gente, né? Inclusive moradia boa, salário de boas condições, né? Segurança no trabalho, saúde. A gente ia ter tudo quando a gente chegasse aqui. Só que quando a gente chegou aqui, a gente achou tudo o contrário. Quando cheguei aqui, aí vi uma coisa diferente. Eu digo: então não tá do jeito que eles combinaram. Mas também segurei, né? Devagarzinho, vendo eles sofrendo e reclamando a nós. Mas nós não tem culpa, né? Nós também estamos sendo enganados. Meu nome é Carlita, eu sou diretora da FERAESP. E a gente tem assim um trabalho aí no estado todo com o migrante. Recebemos uma denúncia através de companheiros que procurou nós. E nós estamos aqui para ajudar naquilo que for preciso. Nós trabalhamos da seguinte forma:
nós fazemos com vocês, tá? Nós não vamos fazer nada para vocês. Para vocês, cada um faz por si. Agora, com vocês, nós vamos fazer junto, tá certo? Certo. A partir deste momento agora, ninguém assina nada. Certo. Não quero ninguém mexendo com bebida de álcool. Certo. Então, quando a gente começa uma luta, nós estamos em luta. Isso quer dizer, o foco nosso é atingir o objetivo de regularizar salário, de ver questão de produção, enfim, tudo aquilo que a gente vai estar conversando, tá? Agora tem uma questão que a gente vai fazer questão de apurar. Porque num poucos olerites que eu vi de vocês, os preços que estão naquelas canas, não tem um outro nome pra gente dar. Porque ali, cana crua, tá um preço que... Essas experiências, né? Eu achei importante trazer aqui para a gente conversar um pouco e discutir um pouco, porque torna para a gente um grande desafio, né? Porque como a gente que está, o referencial nosso é academia, ou sindicato, ou dirigente sindical tal, como é que a gente vai chegar, entendeu? Quer dizer, nesses rincões da sociedade, né, para que, ou seja, como a gente vai sensibilizá-los, entendeu? Hoje a gente está vendo, a gente vivenciou um processo eleitoral que o WhatsApp com essas mídias modernas, foi fundamental para eleger um candidato, né? Como é que a gente pode desconstruir isso e reconstruir através de outros elementos, entendeu? Que a gente possa, a partir do contraditório da leitura, dos olhares diferenciados sobre a mesma realidade, né, construir opiniões diferentes, entendeu? É nesse diálogo que a gente vai crescendo enquanto pessoa. Se não tivesse diálogo, se for uma informação única, a gente aceita aquilo e passa a acreditar naquilo que chega na sala de nossa casa, né? Então eu queria trazer isso assim, pontuando, né, como um desafio, né, que a gente tem enfrentado nesse projeto, né? E as informações que eu tenho, por exemplo, do violeiro e do teatro de Mamulengo, é que o adiantar da hora não permite que eu passe aqui o espetáculo do Mamulengo. Dá tempo? Ah, então nós podemos passar. Só deixo o meu pior ir no último pau de arara. Só deixo o meu pior ir no último pau. Cadê meu boi mimoso? Ô, mané, você trabalha aqui, rapaz? Bem, no momento eu tô desempregado. E você não queria um trabalho decente? Claro, todo mundo aqui no Piauí gosta de trabalhar e a gente trabalha e é honesto. Pois é, mas aí você poderia ter um trabalho ganhando muito dinheiro para sustentar a sua família, comprar um ventilador, uma motocicleta, um celular, comprar uma televisão, um DVD para assistir a banda Calypso. E onde é que eu consigo isso, meu patrão? Ora, você já ouviu falar do estado de São Paulo? Ah, São Paulo, sim senhor. Olha, nós temos lá um emprego maravilhoso, cortando cana. Mas isso dá um trabalho danado. Não, são poucas horas de trabalho por dia. E um salário muito bom, a gente paga muito bem pela produtividade, você vai se dar muito bem. O outro problema, entendeu? Quer dizer, é a ilusão de que São Paulo ele vai gerar riqueza, ele vai ter condições, né, de mandar para a família, e muitas vezes tem, né? Ou seja, você tem uma realidade cuja leitura sobre essa realidade é a leitura do sucesso. Por exemplo, um trabalhador que chega e foi um campeão de produtividade, ele vai ter um recurso lá de comprar uma moto. Rapaz, quando ele chega no Nordeste, na cidadezinha dele, com a moto, pô, ele passa a ser o rei, entendeu? Assim, ele mesmo, a autoestima dele vai lá em cima. Mas você tem milhares de trabalhadores que não conseguem cortar 10 toneladas de cana por dia, esses caras nem voltam para sua casa com vergonha de não ter cumprido minimamente a meta e a expectativa da família. Então, eu acho que um tipo de linguagem, né, no campo da cultura, dá para a gente trabalhar e fazer uma reflexão nas escolas e tal. Por exemplo, eu tive uma experiência que um trabalhador, quando nesse trabalho aí foi pegar o ônibus para voltar para sua casa, todo feliz da vida, que tinha cumprido as metas de produção e tal, aí ele chega para mim e fala assim: ó, minha mão aqui, professor. Aí, pô, você olha aquela mão assim, é calo para todo lado, a mão parecia uma abóbora, entendeu? De tão inchada que tava. Era final de safra. Falei, pô, esse cara tá querendo falar, pô, fazer um contraponto com a minha mão, né, de professor, uma mão lisinha que não tem calo, que não tem nada.
vai tirar o maior sarro de mim, né? Assim, veio assim, falei, pô, o que eu vou fazer? Ele falou, não, eu quero o seguinte, eu quero que você filme a minha mão. Aí, pô, eu fiquei, caramba, vai filmar a mão? Filmar a mão. Aí depois que filmou a mão, que ele fez questão que filmasse a mão, e a mão aparece no filme, né? Ele, em conversa comigo, ele falou assim, sabe por que eu fiz questão que mostrasse a minha mão? É o orgulho de ter um trabalho honesto e voltar para a família e estar aqui, ó. É dessa mão que está o sustento de vocês. Veja que interpretação faz. A gente lendo aquilo com uma forma diferente do que ele estava imaginando. Então, como nesses contatos, a gente tem que trocar saberes, né? E aí eu queria parar aqui e deixar isso para a gente ficar pensando, matutando. Muito obrigada.